TLC, Treinamento de Líderes de Células. Nós vamos hoje aprender sobre discipulado, microaulas das aulas 16 e 17, das páginas 40 a 44 da nossa apostila de treinamento de líderes de célula. Então nós vamos falar sobre esse assunto que é fundamental para a vida cristã, que é o discipulado. Jesus, ele fez discípulos, não é? E ele nos enviou a fazer discípulos. Ele disse em Mateus capítulo 28, que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele nos tem ensinado. Ele prometeu estar conosco nessa missão até a consumação dos séculos. Vamos então aprender um pouco sobre discipulado. Discipulado, termos e compromissos. Vamos ver alguns termos importantes para o discipulado. O primeiro deles é que o discipulado ele acontece através de relacionamentos na célula, não é? E esses relacionamentos são relacionamentos que devem ocorrer no contexto de comunidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus ele é uma trindade, ensina que Deus é uma trindade. Quando Deus fez a afirmação, façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança, ele estava afirmando que ele, o Pai e o Espírito Santo eram uma comunidade. Então o discipulado ele precisa acontecer através dessa relação de comunidade, o que nós chamamos a relação que nós temos com os irmãos através da célula. Então desde a comunidade, a sua igreja é uma comunidade, a comunidade dos santos, né? E Deus sendo comunidade, ele também se manifesta, ele se revela a nós através da comunidade. E é por meio dessa ideia de comunidade, de células, é que nós aprendemos outras características do ser de Deus, é que nós também aplicamos para a nossa vida, né, o caráter de Cristo. O discipulado, além de ser em comunidade, ele também é um a um, não é? Deus molda o nosso caráter, Deus nos transforma à imagem de Cristo, não é? À medida que a gente se relaciona com outras pessoas no nível um a um. E para falar do discipulado um a um, nós usamos uma fórmula muito interessante e simples. O discipulado ele é um a um, uma hora, uma vez por semana ou por mês. Uma vez por semana para aquelas pessoas que são novas convertidas. Uma vez, pelo menos uma vez no mês, para aquelas pessoas que já são mais maduras na fé. E o que é importante no discipulado é o discipulador ele levar a pessoa a depender do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que fará com que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus. Porque o que é um discípulo? O discípulo é uma pessoa que é seguidor, é aprendiz do seu mestre. E nós só temos um mestre que é Jesus Cristo. Por isso nós usamos o conceito de que é fazer discípulos de Cristo. Ninguém é discípulo de ninguém. Nós somos todos discípulos de Cristo Jesus. Somos discípulos e fazemos discípulos de Cristo Jesus. Vamos ver também alguns compromissos do discipulado. Então é muito importante no discipulado gastar tempo com a pessoa, né? Gastar tempo com uma outra pessoa, seja nova convertida, ou seja ela uma pessoa madura, é fundamental na relação de discipulado, porque é assim que nós expressamos a vida de Deus, o caráter de Deus, aquilo que nós recebemos do Espírito Santo no dia a dia. Existem alguns termos do discipulado que foram colocados por Jesus, e nós os chamamos de termos inegociáveis de Cristo discipulado. Está descrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26 a 33. Jesus, ele, quando viu a multidão que o seguia, e a multidão o seguia porque ele era bom, ele curava suas enfermidades, ele ressuscitava mortos, ele supria suas necessidades materiais, multiplicou pães, ele trazia a palavra de conforto, de consolo para as pessoas. Então, era normal que a multidão o seguisse. Mas chegou um momento que Jesus olhou para aquela multidão e então ele disse, se alguém quer me seguir, né, deve amar a mim mais do que pai, mãe, filho, cônjuge ou quem quer que seja. Em outras palavras, Jesus estava colocando o primeiro termo. O seu relacionamento comigo deve estar acima de qualquer outro relacionamento com as pessoas. Você precisa colocar a sua relação, a sua comunhão comigo acima da comunhão com as outras pessoas. No segundo ponto, depois do versículo 27, ele disse, se alguém quer me seguir, se alguém quer se tornar meu discípulo, é preciso negar a si mesmo,
e segui-lo. Então é preciso negar, tomar a cruz e seguir Jesus. Muitas das vezes nós negamos outras pessoas, nós não colocamos as pessoas no lugar certo, não é? Ou às vezes nós estamos até colocando Jesus em primeiro lugar, mas nós não queremos negar a nós mesmos. Então Jesus volta aí para esse segundo ponto, esse segundo termo, dizendo que nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cruz. Qualquer que seja a dificuldade que você tem para servir a Deus, tome essa cruz, tome essa situação e siga após ele, não é? Seja submisso a ele. E em terceiro ponto, ele falou sobre a questão de renunciar a tudo quanto tem. Esta questão de renunciar a tudo quanto tem não se trata apenas de uma renúncia única que nós fazemos uma vez na vida. Eu já entreguei tudo. Eu me lembro quando fui chamado para o campo missionário, logo depois de 1 ano e meio de convertido, eu entendi esse texto de Lucas 14, que eu deveria deixar tudo. Eu me lembro que eu tinha um apartamento, eu cedi, eu entreguei para meus familiares, falei assim, não, eu estou indo para o campo, eu tenho que renunciar a tudo. E muitas outras vezes também, em retornos que eu tive para outros campos missionários fora do país, eu deixei tudo, deixei casa, deixei bens materiais, deixei carro, deixei tudo que tinha para seguir o Senhor. Mais adiante, anos depois, eu compreendi que tudo isso era importante e é necessário fazer. Mas o que Jesus espera de nós, acima disso tudo, é que a gente também mantenha essa disposição de renunciar. Manter a disposição de renunciar. Porque a qualquer tempo ele pode nos pedir outras coisas, não só coisas materiais, desejos, aspirações, posições, profissão, o que quer que seja. Jesus ele precisa estar acima de todos os bens e todas as coisas que nós possuímos na prática. Então, que você possa viver isso também. Outras práticas do discipulado prioridade número 1. Qual é a prioridade número 1 numa relação de discipulado entre você e o discípulo, você e o discipulador? A prioridade número 1 é a comunhão, é o relacionamento, é o estar juntos. Segundo ponto, ou prática importante, discípulo e discipulador. Todas as pessoas devem estar nessa relação dupla de ser discípulo de Jesus através de alguém e de ser discipulador de uma outra pessoa, não é? Através do Espírito Santo, através da obra da cruz do Calvário. Então nós somos tanto discípulos quanto discipuladores. Aplicar a palavra também é outro ponto importante. Nós queremos muito ensinar as pessoas, é uma tendência da nossa geração, a gente querer produzir, ensinar, pregar, produzir vídeos, passar mensagens para as pessoas, mas o que Deus nos chama em primeiro lugar é aplicar a palavra à nossa vida, dia após dia, no a sós com Deus, em todo tempo precisamos aplicar a palavra para que depois a gente possa ensinar a outros. Isso é fundamental. Não é? Nós precisamos ser praticantes da palavra e não meramente falantes, ouvintes ou propagadores da palavra. Excelência é algo também fundamental quando a gente está numa relação de discipulado. Nós precisamos crer que Deus, através do Espírito Santo, ele quer trabalhar o caráter de Cristo na nossa vida, e não só na nossa vida interior, mas também nas obras que nós fazemos. Então, esses são alguns compromissos importantes numa relação de discipulado. Jesus, enquanto ele estava na terra, ele realizou o discipulado vida na vida. Não é? O discipulado de Jesus não era a hora marcada que ele tinha com seus discípulos para encontrar com eles e falar para eles algumas verdades, ensinar, exortar, corrigir. Não. Jesus ele fazia um discipulado, ele vivia um discipulado com seus discípulos em comunidade, né? Vida na vida. Ele dormia com eles, ele andava com eles, eles resolviam problemas juntos. Não é? E nós podemos observar, utilizando-se do texto de Lucas, capítulo 10, mas é óbvio que isso está descrito em todos os evangelhos, né? Nós podemos perceber 5 práticas do discipulado de Jesus. Eu vou citá-las e depois nós entraremos em detalhe em cada uma delas. Primeiro, missão. Segundo, oração. Terceiro, capacitação, palavra e comunhão. Missão é foco em Jesus e na missão. Oração é viver um estilo de vida de oração, ter compromisso de oração e ministrar no Espírito. Capacitação é investir na pessoa do discípulo. Palavra
ela está no centro de tudo, não é? Da nossa vida, do nosso discipulado, do nosso trabalho. Comunhão é o encontro semanal ou mensal que nós temos com o discípulo, tanto o encontro na célula, que é um dia, encontros no GD, quanto encontros também no 1 a 1. Então assim a gente expressa a nossa comunhão, o nosso compromisso de comunhão com as pessoas. Vamos em detalhe ao primeiro ponto, primeira prática, que é missão. Então na vida, que é o discipulado de Jesus, o foco primário dele era a missão. Jesus, certa vez, diz, em João 4, versículo 31 a 35, quando os discípulos o perguntaram para ele sobre a comida dele, se ele não iria comer, ele falou assim, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, e essa comida é fazer a vontade do meu Pai e consumar a sua obra. Então Jesus ele enviou seus discípulos para uma missão. O foco dele era cumprir a missão do Pai, né? O foco do discipulado de Jesus não era apenas tratar dos problemas, das necessidades pessoais, individuais de cada cidadão, de cada crente, de cada pessoa, de cada um dos seus discípulos. Ele tinha um foco, pregar o evangelho do reino para aqueles que precisavam ouvir, né, cumprir essa missão. E ele fez isso de maneira prática, enviando os discípulos em duplas. Ele enviou os 12, enviou os 70, enviou os 120, e depois do Pentecoste enviou toda a igreja. Ele disse que nós deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa era a sua missão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele havia falado. Então, no discipulado, nós somos enviados para uma missão em duplas, através da célula, não é? Liderando uma célula. Somos enviados para a missão de testemunhar, de fazer discípulos, de curar enfermos, praticar o amor, prestar contas. Tudo isso faz parte da missão. Na missão de Jesus, todos nós precisamos participar, porque isso faz parte do seu discipulado. Segundo ponto, que é uma prática importante no discipulado de Jesus, é a oração, né? A oração fazia parte da vida em comunidade dos discípulos de Jesus. Eles oravam o tempo inteiro, não é? Mas também eles tinham um tempo que eles tiravam a sós com Deus. Principalmente isso foi demonstrado por Jesus diversas vezes, Jesus subindo ao monte de madrugada para orar ao Pai. Algumas vezes ele chamou seus discípulos, outras vezes ele foi sozinho, e mesmo chamando seus discípulos, ele pedia que eles ficassem afastados enquanto ele falava ao Pai. Então é muito importante a gente entender aí que a oração a sós é a sós, ela não é em grupo, ela não é por meio de internet, ela não é com a igreja, ela é a sós, você e Deus num tempo de intimidade. E também, Jesus, obviamente, ele orava em todo tempo. É o que nós chamamos de orar sem cessar. Significa depender do Espírito Santo, permanecer no Espírito Santo, permanecer no propósito, permanecer na palavra. Então, no nosso discipulado, nós precisamos aplicar todos os tipos de oração, orar de todas as maneiras, né? Adorar juntos, jejuar, experimentar a presença juntos nos cultos, no GD, que é o grupo de discipulado, no 1 a 1, na célula. Então a oração precisa ser um estilo de vida, mas um estilo de vida de compromisso, né? Compromisso com Deus, compromisso com o discípulo, né? Compromisso com a missão através da oração, compromisso de qualidade e de quantidade. Não vale a pena apenas dizer que eu oro todo dia. Sim, nós devemos orar todo dia, em todo momento, mas nós precisamos ter compromisso de qualidade e de quantidade também em oração, na nossa relação de discipulado. Então, oração, a gente nunca vai esgotar de falar como é importante. Nós queremos apenas citar aqui que essa era uma das práticas principais de Jesus no seu discipulado Vida na Vida. Terceiro, nós vemos Jesus capacitando os seus discípulos de diversas formas, não só dando a eles autoridade espiritual para expulsar demônios, curar enfermos, mas também instruindo eles o que fazer, como fazer. A gente percebe nos evangelhos Jesus capacitando os seus discípulos de diversas formas, não é? Então capacitar não significa só dar poder espiritual, significa orientar, significa ensinar, significa indicar às vezes um bom livro para leitura, não é? Significa também enviar e ir juntamente com o discípulo para liderar uma célula, para discipular, para visitar uma pessoa, seja no hospital, para batizar, fazer lá de paz. Então nós temos aí
diversas atividades que nós podemos fazer para estar ajudando o discípulo a ser capacitado, não é? Isso é fundamental. Não adianta a gente falar de discipulado se nós não ajudarmos o discípulo a ser capacitado, a buscarmos o Espírito Santo junto com ele, para que ele receba o poder e a unção do Espírito para fazer a obra de Deus. Capacitação. Quarto, nós vemos também que era prática no discipulado de Jesus a palavra. E não era só questão de praticar a palavra. A palavra ela estava no centro de tudo que Jesus realizava. E a palavra precisa estar no centro de tudo que nós fazemos na nossa relação de discipulado. Está em Lucas 10, 21, João 15, né, 2 Timóteo 3, 15, 16, 2, 2. Nós vemos a importância da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é proveitosa para arguir, para nos exortar, para nos corrigir, nos ensinar e para tornar todo homem e mulher de Deus aprovado por Deus, aperfeiçoado, com um caráter aperfeiçoado e preparado para toda boa obra. Então a palavra ela precisa de fato estar no centro do discipulado. Nós não podemos focar a pessoa. O evangelho ele é cristocêntrico, não é? O evangelho é cristocêntrico. Nós não podemos focar só nas necessidades do discípulo, né? Nas necessidades das pessoas. Nós precisamos focar na palavra de Deus, focar com que as pessoas tenham a palavra de Deus dentro de si, que é a resposta para todos os seus problemas do dia a dia. Então, como práticas, nós sugerimos ler a Bíblia toda juntos, ouvir, estudar, fazer seminários juntos, né? Aplicar a palavra na vida e na missão no dia a dia. Então, não tem como nós esgotarmos esse ponto de que a palavra ela estava no centro do discipulado de Jesus Cristo. Não é? E em tudo que ele fazia, ele se referia à palavra. Então isso é fundamental para o nosso discipulado. Quinto, nós vemos a comunhão. Né? Como eu disse no início, o discipulado ele é feito em comunidade. Para ser feito em comunidade, a comunhão é algo fundamental para acontecer na comunidade. Não existe discipulado só encontros um a um para ensinar tarefas. Nós precisamos entender que é uma comunhão. E essa comunhão, acima de tudo, não é a comunhão que nós fazemos, que a gente, na verdade, deveria chamar socialização, que fazemos às vezes. Essa comunhão é a comunhão do Espírito Santo. E essa comunhão ela é fundamental para o discipulado, seja no encontro a um, no GD, viver juntos, porque é nessa comunhão que nós conseguimos praticar os mandamentos recíprocos, aquele que nós chamamos uns aos outros. Né? É na comunhão que a gente consegue perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, encorajar uns aos outros, ensinar uns aos outros, submeter uns aos outros. Então a questão da comunhão ela é fundamental para a gente viver esses mandamentos do corpo de Cristo. E a comunhão ela é essencial para a vida. Não é? Sem comunhão a gente não tem vida. A vida de Deus não flui. É através dessa comunhão maravilhosa que a Bíblia diz em 1 João que se nós confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoa, porque nós estamos em comunhão. Se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, né, nos purifica de todo pecado. Então, quanta coisa a gente poderia enfatizar aí sobre a importância da comunhão. Jesus ele vivia essa comunhão, uma comunhão transparente, uma comunhão autêntica com os seus discípulos. É na comunhão também que a gente aprende a falar a linguagem de amor das pessoas, que a gente entende como as pessoas se sentem amadas, como elas precisam se sentir amadas. Então é na comunhão que a gente consegue também desafiar, encorajar as pessoas. Comunhão significa também estarmos presentes na vida do discípulo, presente nos bons momentos, no aniversário, festa de casamento, não é? Passear, fazer as coisas juntos, também estar presente na missão, acompanhar o discípulo na missão, evangelizando, discipulando, visitando as pessoas. Então, estar presente também nos momentos difíceis. Então, comunhão é isso. Né? Comunhão é a vida da igreja, principalmente da igreja em célula. E sem a comunhão é impraticável o discipulado. Precisamos ter esse compromisso com a comunhão e compreender
que essa comunhão não é apenas aquela que nós criamos, é aquela que foi criada pelo Espírito Santo, porque esse é o encargo do Espírito Santo. Bom, nós vamos prosseguir com essa aula, porém vamos criar uma outra videoaula, porque esse assunto do discipulado das aulas 16 e 17 é bastante extenso. Então vamos lá e vamos prosseguir na aula seguinte.